mês de março e nós estaremos meditando no capítulo 3, versículo de número 16. Por essa razão nós vamos pegar primeiro a Bíblia Sagrada e vamos ler do primeiro versículo até o versículo 16. Efésios, capítulo 3, de 1 a 16. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro domingo do mês, nós continuamos aqui no Efésios. Ontem nós encerramos as nossas meditações no Apocalipse, nesse ano de 2018. E, portanto, quarta-feira nós retomaremos, está escrito na primeira página do seu boletim, que quarta-feira nós retomaremos as nossas meditações no Evangelho segundo João, a partir agora do capítulo 15. Estamos meditando no Evangelho segundo João desde o dia 17 de julho de 2016. Passamos o ano todo de 2017 e agora em 2018 estamos no capítulo de número 15. Aleluia. E eu não tenho pressa, nós vamos meditar parte por parte, versículo por versículo, tudo quanto o Senhor está falando conosco nessa palavra preciosa. Então, a partir de quarta-feira, não perca nenhuma dessas ministrações muito importantes naquele texto que é o principal de toda a Escritura, viu, irmãos? A palavra de Deus tem o que nós chamamos de áreas estratégicas. São aqueles textos que estão lá no cume, em cima, na ponta de cima do gráfico dos textos mais importantes da Bíblia. E no Evangelho segundo João, nós estamos nesse texto que está lá na ponta do gráfico, lá em cima. O texto mais importante da Sagrada Escritura se encontra aqui no Evangelho segundo João, capítulo 1 de 1 a 18, e depois do capítulo 13 até o capítulo 17. Sendo que o mais importante de todos eles, que está acima de todos, é o capítulo 17. Então nós estaremos agora, a partir de quarta-feira, caminhando dentro do capítulo 15, depois do capítulo 16 e depois do capítulo 17. Esses 3 capítulos que nós estamos aí são capítulos que estão entre os capítulos mais importantes, mais profundos de toda a palavra de Deus. Portanto, você não perca essas coisas que nós estamos ensinando para vocês aqui nesse lugar. Raras igrejas têm palavra de Deus no nível que vocês estão recebendo aqui nesse lugar. Hoje pela manhã eu fui pregar numa igreja que me convidou para pregar lá, e preguei uma palavrinha bem fácil, bem simples, e eles vieram falar comigo assim: pastor, quanta profundidade, a gente é crente há tanto tempo e não escuta essas palavras. Mas vocês estão ouvindo. Vocês estão tendo a oportunidade de ouvir. E também, amado, de trazer outras pessoas para ouvir. De trazer outras pessoas para ouvir o que está sendo ministrado aqui na palavra de Deus, porque é palavra viva e eficaz. Não são palavras minhas, não, são palavras de Deus, que Ele ministra em nossas vidas. E outra palavra profunda que nós temos é a palavra de cada primeiro domingo, a palavra dos boletins, que nós estamos já há alguns anos em Efésios. Já passamos por cada versículo do Efésios 1, cada versículo do Efésios 2, e hoje chegamos no versículo 16 do Efésios 3. Estão preparados para ler comigo aí? Efésios 3, de 1 a 16, todos juntos.
Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Aleluia. Este é o versículo 16 que nós vamos meditar agora no nosso boletim, cujo título principal da mensagem é, agora pode acompanhar só do boletim, diga, fortalecidos com poder. A mensagem que nós vamos ver dentro desse versículo é que as pessoas que são salvas, as pessoas que são alcançadas pela graça, que são alcançadas pela conversão e entram na santificação, essas pessoas não mais podem dar desculpas de fraqueza. Essas pessoas não podem mais ser fracas. Deus não tem filhos fracos. Deus não tem filhas fracas. Se alguém é filho de Deus e está fraco, a negligência é só dele. A culpa é só dele, porque não está se fortalecendo no Senhor. Com a obra da salvação, nós vamos ver, Deus nos deu em Cristo tudo para sermos fortes e nunca mais sermos fracos. Por isso que em 1 João está escrito, vós sois fortes
porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Deus quer que sejamos fortes. Deus não quer gente fraca. No céu não entra gente fraca. O céu é para gente forte. A Bíblia fala que nós éramos fracos antes da conversão. Quando éramos fracos, a Bíblia diz, éramos fracos quando não éramos convertidos. Uma vez convertidos a Cristo, nós temos tudo da parte de Deus, toda a provisão espiritual da parte de Deus para sermos fortes. Aleluia. Portanto, o título da nossa preleção de hoje aqui, em Efésios 3,16, é Fortalecidos com Poder. E o subtítulo é, repita, Mediante o Espírito Santo. Somos fortalecidos com poder mediante a obra que o Espírito Santo faz dentro de nós. Aleluia. Tudo isso nós estamos falando aqui de Efésios, vai nos levar daqui a alguns anos, se Jesus não voltar antes, a chegar lá no capítulo 5, versículo 18. Quando chegarmos no capítulo 5, versículo 18, até o capítulo 6, versículo 12, Paulo estará trabalhando a ideia então de que os crentes têm que aprender a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Porque somente cheios do Espírito Santo seremos constantemente fortalecidos com poder mediante a obra desse mesmo Espírito Santo em nossa vida. E quem não se fortalecer no Espírito Santo, quem não se fortalecer no Senhor, vai cair lá em Efésios 4:30. Vai entristecer o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O crente que não se fortalece é um sinal de que um crente que não se fortalece espiritualmente, é um sinal de que esse crente está entristecendo o Espírito Santo, e se ele chegar a apagar o Espírito Santo da sua vida, ele perde a salvação, porque se o Espírito Santo sair da sua vida, ele não volta nunca mais. Porque isso significa que você caiu em apostasia. A única maneira, amados, nós não temos opções, nós só temos uma coisa a fazer: nos fortalecer no Senhor. Ser forte. Tomar essa decisão: não serei mais fraco em nada. Serei forte agora. Vencerei todas aquelas que um dia eu chamei de minhas fraquezas. Não vou mais ficar conformado com aquelas que eu chamei, essa é minha fraqueza. Não, eu não quero mais ter nenhuma fraqueza, eu quero ter apenas força. Porque Deus já me deu condições para isso em Cristo Jesus e no Espírito Santo. Fortalecimento para vencermos todas as coisas. Então, Paulo orou a Deus pelos Efésios o que Jesus está orando por nós aqui, versículo 3, capítulo 3, versículo 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Repitam mais uma vez. Vocês começaram a ler como pessoas fracas, até que depois foi melhorando. Então agora comece do começo a ler como pessoas fortes. Mais uma vez.
Acompanhem comigo a leitura. Paulo ora a Deus em favor dos efésios, para que ele, Deus, segundo a riqueza da sua glória, lhes conceda que sejam fortalecidos com poder no homem interior, mediante o seu Espírito Santo. Portanto, implícito está que uma das facetas da obra do Espírito Santo na vida do verdadeiro crente é fortalecê-lo com poder no homem interior. O que significa homem interior? O verdadeiro ser do homem, cujo corpo é apenas o invólucro visível, material e exterior. A verdadeira personalidade do homem se encontra no âmago interior e invisível da alma e do espírito. A essência imaterial do homem. Este homem interior, tendo sido ressuscitado pela obra de Cristo, da morte do pecado para a vida nova de renascido, precisa ser fortalecido com poder mediante o Espírito. O poder do Espírito Santo é uma força dinâmica no crente que lhe dá condições de ser santo em todo o seu caráter e conduta. Seria impossível, mesmo ao convertido, ser santo contando somente com seus próprios esforços humanos. Por isso, o Espírito Santo o fortalece para que consiga vencer todos os obstáculos espirituais e morais na sua luta contra o pecado, rumo à sua própria santificação. Na eterna e incomensurável riqueza da sua glória, Deus enviou os 2 tesouros mais preciosos para a salvação. Primeiro, o seu próprio Filho, como instrumento da dimensão objetiva da salvação, e depois o Espírito Santo como agente exclusivo da dimensão subjetiva da salvação no interior do crente. Só para resumir melhor o que é dimensão objetiva da salvação e dimensão subjetiva da salvação. A dimensão objetiva da salvação foi o que Jesus sofreu em nosso lugar, não só na cruz do Calvário, mas nos 4 atos salvíficos. Ele foi encarnado, ele foi morto, ele foi ressuscitado e ele foi glorificado, está sentado no céu à destra do Pai. Essas 4 coisas que aconteceram com Jesus é a dimensão objetiva da salvação. Por que objetiva? Porque elas foram realizadas fora de nós. Elas foram realizadas na pessoa de Jesus. O Espírito Santo realiza a dimensão subjetiva. O Espírito Santo, falando numa linguagem bem simples, ele pega o que Jesus realizou fora de nós e aplica dentro de nós, aplica no nosso interior. Essa é a dimensão subjetiva. Subjetiva significa dentro de nós. Por isso que para a obra da salvação, como diz lá no livro do profeta Isaías, Deus nos honrou com dupla honra, sem nenhum merecimento de nossa parte. A dupla honra é, Ele nos deu o seu Filho e Ele nos deu o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem opera dentro de nós tudo o que o Filho realizou fora de nós. Se o Filho não tivesse realizado, o Espírito Santo não poderia operar dentro de nós. O Espírito Santo só pode operar dentro de nós porque Jesus realizou isso fora de nós. Aleluia. É importantíssimo entender essas coisas. Neste versículo, Efésios 3,16, a palavra poder
foi descrita no idioma grego original do Novo Testamento como, diga aí, dinamis. A língua grega deu origem a algumas palavras cujo significado é poder ou força. No contexto da Bíblia, poder ou força é a mesma coisa, tá? Força não é uma coisa e poder outra coisa. Poder e força são a mesma coisa. Estas palavras que significam poder e força se encontram registradas em um único versículo desta mesma carta de Paulo aos Efésios, que nós vimos anos atrás, no capítulo 1, Efésios 1:19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Leiam. É um versículo bastante redundante e ele tem 4 palavras assim, ó. A primeira, diga poder. A segunda, diga eficácia. A terceira, diga força. E a última, de novo, diga poder. 4 palavras aí, sendo que poder repete, né? Poder 2 vezes. Apesar de em português você ter poder e poder, no grego, quando Paulo escreveu a epístola, o primeiro poder aí era uma palavra, e o último poder lá é outra palavra. E a palavra para eficácia e a palavra para força são 4 palavras gregas, que todas elas em português significam poder ou força. Então acompanhe comigo. A primeira palavra poder do versículo 19 de Efésios 1, é a mesma de Efésios 3,16. Diga de novo, dinamis. A palavra traduzida por eficácia é, em grego, diga, energeia. A palavra traduzida por força é, diga, kratos. E a última palavra do versículo, também traduzida por poder, essa é mais difícil, diga, isris. Estas 4 palavras gregas podem ser traduzidas tanto por poder como por força. No entanto, cada uma delas possui um significado diverso, mas sempre constante, do atributo incomunicável de Deus, denominado, diga, onipotência. Só Deus é onipotente. A palavra dinamis significa poder ou força para ser e viver. Dinamis é poder ou força para ser e viver. Desta palavra, depreende-se na língua portuguesa o verbo dinamizar, os substantivos dinamismo e dinamite, assim como o adjetivo masculino ou feminino dinâmico, dinâmica. Uma pessoa dinâmica. Esta palavra foi usada por Jesus na última revelação que fez a seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, e ficou registrado em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Repitam. Vocês viram que eu grifei aí a palavra poder e o verbo sereis. Estão percebendo aí? Porque a palavra poder aí nesse versículo é dinamis. Poder para ser ou poder para fazer. Poder, só o Espírito Santo nos dá poder para ser testemunhas de Jesus e para
dar testemunho de Jesus diante das outras pessoas no mundo. Amém? Somente o Espírito Santo concede aos genuínos discípulos de Cristo o poder ou a força para serem e viverem como suas testemunhas vivas diante de todos os homens. Existem traduções que fizeram, nesse versículo de Atos 1:8, uso da palavra virtude, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, virtude no lugar de poder. Isto ocorreu porque estas traduções vieram do latim, e no latim não é dinamis, no latim é, diga, virtus. E a palavra virtus também se traduz por força ou poder, e é por isso que veio para o português virtude. Paulo também usou a palavra dinamis para descrever a falta de poder dos crentes carnais, que possuem apenas aparência de religiosidade, mas não conseguem nem ser, nem viver como genuínas testemunhas de Cristo. E Paulo falou desses falsos crentes aí, desses crentes fracos, em 2 Timóteo 3,5. Ele disse que esses crentes, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Leiam. Crentes que têm forma de piedade, ou seja, que é aparência de crente, tá? Aparência de cristão, mas não tem poder espiritual para viver como cristão, para obedecer à palavra de Deus. Cuidado, porque nós vivemos agora em tempos em que os crentes não podem ouvir a palavra poder, que a primeira coisa que vem na cabeça deles é milagre. Poder é só milagre. Jesus disse que tem gente que terá feito muitos milagres e vai para o inferno mesmo tendo feito milagre. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Poder de milagres essas pessoas tiveram, em nome de Jesus. Por isso não está falando de outras religiões, não, está falando de cristianismo, em nome de Jesus. E mesmo assim vão ser condenadas, porque são obreiros da iniquidade, ou seja, o que eles obram ou fazem no dia a dia é iniquidade, porque tem poder para fazer milagre, mas não tem poder para ser santo. Não tem poder para santificar a sua vida. Não tem poder para santificar a sua conduta. É uma cambada de gente corrupta. Com milagre e tudo vão para o inferno. É isso que Paulo está falando aqui. Gente que tem forma de piedade, tá? Aparência de que é crente, aparência de que é homem de Deus, mulher de Deus, mas negando-lhe, entretanto, o poder, dinamis, o poder de viver como filho de Deus, de viver como homem de Deus, vive como ímpio e pratica as mesmas coisas que os ímpios praticam. E a Bíblia, além de nos aconselhar a fugir dos ímpios, nos aconselha aqui, foge também destes. É para fugir deles, não é para ficar na roda deles, não é para fugir deles. Viu essa roda se ajuntando, casca fora. Foge dos ímpios e foge também desses. Não é para se juntar com esse povo, não. Se junte com os santos. Saia da roda dos escarnecedores e venha para a roda dos esclarecedores, que vão esclarecer para você a palavra de Deus. Aleluia. Muito bem. A segunda palavra para poder ou força em Efésios 1:19 foi
Diga, energeia. Uma palavra muito parecida com energia em português, mas que foi traduzida no versículo como eficácia. Energeia significa poder ou força para fazer ou realizar o que quer que seja. Dynamis, poder para ser e viver. Energeia, poder para fazer alguma coisa, tá? Este sentido foi aludido por Jesus quando declarou em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Repita. Sem Jesus nós não temos energia para fazer o que precisamos fazer. Não temos poder, não temos força para fazer o que é necessário fazer. O apóstolo Paulo também fez uso deste mesmo sentido ao declarar em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. Leiam. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Porque Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. É porque o que eu posso fazer, eu não estou fazendo com minhas próprias forças, mas pela força que Ele me está dando, pela energia que Ele está me dando, pela energia que está operando na minha vida. Por exemplo, ninguém possui energia, poder ou força suficiente em si mesmo para a necessária santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É o Espírito Santo quem opera nos santificando esta energia para se santificarem. Eu usei aqui santificando, igual a gente usa em português aí, por exemplo, numa formatura, os formando. Não fala isso? Os formandos. Nós somos os santificando, os que Deus está santificando. O Espírito Santo é quem opera nos santificando esta energia para eles se santificarem. Aleluia. Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Repitam. Olha só, neste versículo aí de Filipenses 2:13, tanto o verbo efetuar quanto o verbo realizar foram traduzidos de um único verbo em grego. Em grego, Paulo usou um verbo só. Em português ficaram dois verbos, o verbo efetuar e o verbo realizar. Mas Paulo usou apenas um verbo, o verbo energel, que vem de energia. Tá? Energel, ou seja, é Deus quem, né? É Deus quem opera, manifesta o seu poder, a sua energia em vós, né? Deus é que opera em vós tanto o querer como o operar, tá? Agir com força, com energia, segundo a sua boa vontade. A terceira palavra para poder ou força em Efésios 1:19 foi kratos. Diga kratos. Uma palavra conhecida em português como, diga de novo, cracia. Cracia finalizando palavras como democracia, governo do povo, ou teocracia, governo de Deus. Kratos significa poder para governar. Entendeu aqui, amados? Ó, diga, dynamis, poder para ser e viver. Energeia, poder para fazer. Kratos, poder para governar. Este poder para governar aí, kratos, é transmitido por Deus
a cada um de seus filhos, no nível espiritual da produção do fruto do Espírito Santo, a fim de que os filhos de Deus saibam governar a sua vida no caminho de santidade. Por esta razão, uma das 9 características do fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5, 22, 23, é o domínio próprio. Lembra dos 9? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio que pode ser traduzido como autocontrole. Nas Bíblias em inglês vem self-control. Autocontrole, controle próprio. Ou governo próprio. Por isso que as pessoas sem o Espírito Santo são pessoas desgovernadas. E por isso desequilibradas. Só o Espírito Santo nos dá domínio próprio para nós termos governo próprio, para sermos pessoas governadas, pessoas equilibradas. Isso é Kratos, amém? Kratos também representa as posições de autoridade nas quais Deus estabeleceu homens para o governo da sociedade. Romanos 13, 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Pode ler? Mesmo que essas autoridades sejam homens ímpios? Sim, irmãos. Então não murmure, dê graças a Deus e seja homem de Deus e não homem ímpio, que os ímpios é que estão murmurando por aí. Porque vão para o inferno junto com esses próprios corruptos. Seja diferente. As autoridades civis constituídas por Deus foram por ele revestidas pelos assim denominados 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, os quais não emanam do povo, de acordo com o falso conceito que define democracia, mas emanam exclusivamente de Deus. Isaías 33, 22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Repita. O Senhor é o nosso juiz, poder judiciário. O Senhor é o nosso legislador, poder legislativo. O Senhor é o nosso rei, o principal representante do poder executivo. Tiago também disse em Tiago 4,12: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Leia. Note que nesse versículo está explícito o poder legislativo, um só é legislador, explícito o poder judiciário e juiz, e implícito o poder executivo, para executar salvação ou condenação. Os 3 poderes não emanam do povo. Democracia é uma mentira. Por isso o mundo inteiro jaz no maligno, que é o pai da mentira. Democracia não existe, amados. Isso é uma falsidade. Isso é um dolo. O que existe é governo soberano de Deus sobre tudo e sobre todos. Isso aqui é a realidade. E é isso que permanece por toda a eternidade. Jesus declarou a Pôncio Pilatos, governador romano sobre a Judéia,
O que nós vamos ler aqui de João 19:11. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Repita. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aleluia. Confessou diante de Pilatos que a autoridade dele foi concedida a ele por Deus. Pilatos era um homem de Deus? Pilatos era um governador romano ímpio, tá? Muito ímpio, nunca se converteu. Uma hora dessa deve estar no inferno a sua alma. Mas Jesus disse, enquanto ele estava lá naquele cargo de governador da Judéia, quem colocou ele nessa posição foi Deus. Não foram homens, não foram votos, não foram eleições, foi Deus. A quarta e última palavra para poder ou força em Efésios 1:19 foi, diga, isris. Também traduzida no versículo como poder. Isris significa o poder exclusivo e soberano de Deus sobre tudo e sobre todos. As três palavras anteriores representam poder de Deus delegado tanto a seus filhos quanto a todos os homens e aos governantes. Mas isris não é delegado a ninguém, porque se trata do poder exclusivo de Deus, tanto quanto sua exclusiva autoridade, sobre a qual Jesus falou em Atos 1:7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Repita. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Poder, autoridade exclusivos de Deus. Esse é o tipo de poder que ele não delega a ninguém. Dinamis, poder para ser e viver, ele delega para nós. Energeia, poder para fazer, ele delega para nós. Kratos, poder de governo, ele delega para nós. Agora, isris é poder e autoridade só de Deus. Ele não delega a ninguém. Só ele exerce esse poder, só ele exerce essa autoridade. Continuando, a intercessão de Paulo em favor dos crentes de Éfeso, em Efésios 3:16, possui certamente um elemento que hoje faz parte da intercessão de Jesus por todos os seus discípulos na face da terra, a saber, que sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo em seu interior, a fim de serem todo o tempo mais que vencedores sobre o pecado, a carne, o mundo e o diabo. Esta súplica de Paulo e do Senhor Jesus por todos os crentes fiéis é plenamente atendida pela prática zelosa da genuína piedade, cujo tripé é a oração, a meditação na palavra e a congregação. 1 Timóteo 4:7-8, vamos ler juntos. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Aleluia. Para sermos fortalecidos nesse homem interior, nós temos que ter a prática da piedade. Nós temos que ter o exercício da piedade, que se resume basicamente em três coisas. Na oração, a Bíblia diz orai sem cessar. Além de orar sem cessar,
Nós somos chamados por Deus para ter, escute, todos os dias um tete a tete com Ele pessoal. Você esteve a sós com Deus hoje orando alguma hora? Mateus 6,6, Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Isso tem que acontecer todos os dias. Além de estarmos incessantemente em oração, Deus nos convoca para comparecermos a sós diante dele todos os dias, em algum momento. Quanto tempo isso pode durar, pastor? Depende da sua espiritualidade. Quanto mais maduro na fé você for, mais tempo você vai querer ficar a sós com Deus. Quanto menos maduro você for, 5 minutos é demais para você. Perde logo a paciência, já vai logo para o WhatsApp. Se os crentes orassem como mexe no WhatsApp, seriam de super oração. Tá? A oração, tá? A meditação na palavra de Deus, como está escrito no Salmo 1. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Porque não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. E a congregação, que estamos fazendo aqui agora, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos. Amém? E quanto mais vedes que o dia do Senhor se aproxima, quanto mais o tempo passa, mais a congregação é urgente. É o tripé através do qual o Espírito de Deus vai nos fortalecer no homem interior para vencermos o pecado, a carne, o diabo e o mundo e nos santificar. Então diga: oração, palavra de Deus, congregação. Os crentes mais fortes são aqueles que congregam mais. Os crentes mais fracos são aqueles que congregam menos. Quanto menos você congregar, mais fraco você fica e o diabo te derruba facilmente. O diabo é profissional em derrubar crentes. Mas ele só derruba os fracos, porque os fortes ele não consegue. Por isso, fortaleça-se no Senhor. Sem jamais esquecer que a pedra de toque da edificação espiritual da vida do crente é obedecer toda a palavra de Deus, colocando-a em prática na sua vida comum e diária, como Jesus disse no final do Sermão da Montanha, Mateus 7, 24, 25. Vamos ler? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Esse aí tem que ser você. Esse aqui tem que ser eu. Esse homem prudente aqui, temos que ser nós. Deus quer filhos prudentes, filhas prudentes. Aleluia, amados. Porque se você orar, meditar na palavra e congregar, mas na hora de praticar a palavra de Deus não pratica, você faz com que todas essas coisas sejam em vão. Você desvaloriza todas essas coisas espirituais e não se fortalece. É para praticar, para obedecer a palavra de Deus. Amém? Por isso a oração de Paulo em Efésios 3,16, eu estou orando para o Pai fortalecer vocês no homem interior mediante o Espírito Santo. Mas isso só vai acontecer se vocês fizerem a sua parte, o seu dever. A oração, a meditação na palavra, a congregação
e a obediência, a prática da palavra de Deus. É assim que nós nos fortalecemos espiritualmente, ou melhor, somos fortalecidos no homem interior. Nossa vida espiritual é fortalecida e nos tornaremos então cada dia mais fortes para vencermos aí grandes tribulações, grandes perseguições, grandes aflições, porque o Senhor nos dá todo esse poder. O Espírito Santo nos dá todo esse poder. O Espírito de Deus habita em nós, nesse corpo nosso aqui, nesse corpo frágil. O Espírito Santo fez desse corpo o seu templo, o seu santuário. Ele quer encher esse santuário todo dia, para que você seja um verdadeiro filho de Deus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Agradeça a Deus pelo Espírito Santo agora. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que opera em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque Tu habitas dentro de nós, Senhor. E estás dentro de nós para nos fortalecer com todo o poder, para sermos verdadeiramente filhos do Pai Celestial, para vivermos como Jesus. Aleluia, Senhor, Te glorificamos. Te glorificamos, nos entregamos em Tua presença e queremos, Senhor, estar comprometidos contigo para fazer aquilo que nos cabe fazer dentro da Tua palavra, que é orar sem cessar, orar todos os dias na Tua presença, meditar dia e noite na Tua palavra, não deixarmos de congregar, entendermos a urgência de congregações como esta que nós estamos fazendo aqui nessa noite, congregações através das quais nós oramos e meditamos na palavra, e o Senhor nos fortalece mediante o Teu Espírito no homem interior, para sermos fortes e não mais fracos, sermos fortes diante das circunstâncias e podermos vencer todas as coisas, Senhor. E como diz lá em Efésios 6, depois de havermos vencido tudo, permanecermos de pé. Que nós possamos ser achados por Ti, Senhor, de pé e não caídos, vestidos e não despidos, alimentados, fortalecidos e não enfraquecidos. Por isso Te louvamos, Senhor, pelo fortalecimento que o Senhor está operando agora nesse momento em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa força, por esse dinamis, por essa energia, por esse kratos, por esse poder, por essa virtude do Teu Espírito Santo que opera nesse momento dentro de nós, que fortalece o nosso homem interior, a nossa nova natureza em Cristo, para sobrepujarmos sobre Satanás, sobre os demônios, sobre esse mundo, sobre o presente século e principalmente aqui dentro de nós, sobre a nossa carne, sobre as concupiscências e más inclinações para o pecado, a fim de sermos santificados, para sermos santos como o Senhor é santo. Aleluia. Te adoramos, ó Deus. Te adoramos, Papai. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Aleluia.